tudo bem com vocês? Bom, a obra Tudo é Rio é um romance que é escrito por Carla Madeira, que retrata temas como o desejo, o amor, o perdão, a redenção. A obra ela se passa entre a cidade e o rio, que serve como uma metáfora da vida e dos sentimentos que fluem e mudam. Ela é uma narrativa que explora bastante as profundezas da alma humana. Carla Madeira é uma escritora brasileira, nascida em Belo Horizonte, formada em jornalismo. Ela se destacou na literatura com a habilidade de tratar questões humanas de maneira profunda e sensível. Além de Tudo é Rio, Carla Madeira escreveu outras obras, que também falam sobre relações familiares e temas sensíveis. Suor, sangue, saliva, sêmen, tudo flui sem parar. Bom, o livro Tudo é Rio gira em torno de um triângulo amoroso, marcado principalmente pela infelicidade. Ele é formado por Venâncio, Dalva e Lucy. Lucy é a prostituta mais concorrida da cidade. Dalva, por contraste, é uma mulher de origens e muito tradicional. Venâncio é o marido de Dalva, que nutre de um amor obsessivo por ela e é cheio de ciúmes. A entrada de Lucy na vida do casal cria uma tensão que revela camadas como o desejo, o perdão, a culpa e o amor em cada um dos personagens. A obra consta com 3 personagens principais, sendo eles Venâncio, Dalva e Lucy. Venâncio é um homem marcado pela violência e pelo ciúme, que comete atos impensáveis em nome do seu amor obsessivo por Dalva. Dalva é uma mulher que representa a fragilidade e a força. Ela é uma mulher que busca encontrar a paz depois de experiências traumáticas. Bom, Lúcia é uma prostituta que vive com total liberdade em relação ao desejo e ao corpo, mas que também carrega suas dores e inseguranças. Ela representa a sensualidade e liberdade da mulher. Sua relação com Venâncio é um dos pontos centrais do livro. O tema central de Tudo é Rio é a complexidade das relações humanas, especialmente as dinâmicas de amor, traição, culpa e perdão. A água do rio, que está presente como uma metáfora ao longo da narrativa, representa tanto o fluxo imprevisível da vida quanto a capacidade de purificação. A obra explora como o desejo e a violência moldam os destinos dos personagens, levando-os a buscar redenção e autoconhecimento. Boa tarde, estamos aqui com a diretora Amanda para falar um pouco sobre sua experiência lendo o livro Tudo é Rio, da escritora Carla Madeira. O que te levou a escolher o livro Tudo é Rio? Boa tarde. A escolha do livro de Carla Madeira se deu por um burburinho que tinha nos meios literários sobre esse livro e sobre a autora. E aí a curiosidade me levou realmente a buscar o livro e fazer essa leitura. Nos conte como foi sua experiência de leitura. Para ser assim bem raso, eu diria que é uma leitura um pouco perturbadora, né? Porque a gente não está acostumado com o tratamento cru que a escritora dá para certos assuntos que, de certa forma, às vezes são tabu dentro da sociedade. Você se identificou com algum personagem ou situação do livro? Porque Não seria bem uma identificação, né? Mas enquanto mulher, é difícil a gente fazer uma leitura tão profunda assim como é a escrita da Carla e a gente não refletir sobre aquele lugar que aquela mulher está e também pensar que, de alguma maneira, eu também poderia passar por uma situação daquela. Qual foi o momento mais emocionante ou impactante para você? Vai rolar spoiler, né? Porque não tem como
falar sem adentrar na história realmente, né? Não sei, vocês aí, o grupo, quem lê ou quem está lendo o livro, em um momento que a personagem, o filho com Venâncio, e em um momento de, sei lá, uma crise de loucura de Venâncio, ele acaba espancando a criança, e a criança é dada como morta, por conta desse espancamento que ele deu enquanto era ainda um bebê. E aí, a partir daí, o livro começa a tomar outros caminhos que a gente só vai descobrir lá no final, que na verdade a criança não morreu, a mãe conseguiu levar ela para um lugar, cuidou e deixou lá. A criança foi criada em um outro espaço em que Venâncio não sabia dessa existência dele. E aí, para mim, o momento mais assim, impactante do livro, além dessa parte do espancamento, é o final, quando a gente descobre que, na verdade, o filho deles não morreu. O livro te faz refletir sobre algum aspecto da vida? Novamente, o que eu falei na pergunta anterior, é muito difícil a gente ler um livro desse, assim, que traz questões bastante angustiantes e a gente não refletir sobre várias situações da vida, né? A vivência da própria Venâncio dentro de um contexto que, aos nossos olhos, parece bastante estranho, como alguém se coloca, se propõe a viver daquela forma. A questão também de ser constantemente humilhada pela situação que Venâncio vivia lá com a prostituta. E a resiliência dela, né? Porque a gente, enquanto ser humano, sabe assim, até onde a gente aguenta. E você vê uma mulher daquela que aguentou e você diz, talvez eu não aguentaria tanto. Você sentiu alguma emoção intensa durante a leitura? Qual? Volto para as respostas anteriores, como eu falei, o momento em que a criança é espancada pelo pai, é um momento bastante difícil, é um momento da leitura que é muito angustiante e realmente a gente coloca, né, essa questão, como é que um pai consegue fazer isso e depois continuar vivendo como se nada... Não é como se nada tivesse acontecido, porque a vida dele também mudou bastante, até acho que é a questão da culpa, né? E por conta do acontecimento, a vida dele também ficou bastante mais conturbada, mas de qualquer forma ele seguiu a vida, mesmo diante de um contexto bem feio que aconteceu. Quais foram os pontos fortes e fracos do livro para você? Assim, Carla Madeira... Esse livro ele divide bastante opiniões, porque algumas pessoas falam que ela faz uma apologia à violência doméstica, à questão do tratamento, né, dado à mulher pela sociedade. Mas a minha visão, quando eu li o livro, não foi bem por aí. É porque a gente vê tantos casos de mulheres, ou já vivenciou dentro da nossa família, ou de conhecidos que passam por violência doméstica e as coisas são um pouco camufladas. E ela traz a questão de uma maneira bastante escancarada, porque dentro da comunidade do lugar que ela morava, todo mundo sabia o que ela passava, todo mundo sabia como era a vida deles, que era uma confusão generalizada quase todo dia. Você gostaria de acrescentar algo sobre o livro que não foi mencionado aqui? Eu penso que, assim, a leitura do livro, ela nos traz algumas reflexões, algumas questões de se colocar no lugar do outro. Talvez a empatia, ela traga um pouco na gente essa questão mesmo de você não julgar a pessoa por ela ter passado por aquilo e estar vivendo daquela forma. É mais tentar entender o contexto, o que é que levou ela a tomar aquela decisão, e olhar para o próximo com um pouco mais de empatia. Às vezes, quando a gente vê um caso de uma mulher que apanha do marido, a gente diz apanha porque gosta, mas ninguém sabe o que é que tem por detrás das histórias de vida de cada um, o que é que se passa para entender. Não que nada justifique, mas tudo tem uma razão de ser, né? Qual foi o seu primeiro pensamento que te veio à mente após terminar o livro? É o quanto
nós, seres humanos, somos seres complexos em vários aspectos que a gente às vezes não consegue ter uma dimensão tão abrangente do ser em si. E a gente às vezes fica fechado no nosso mundo, achando que tudo é do jeito que a gente pensa. E a gente, quando a gente conhece, mesmo que pela literatura, realidades tão diferentes da nossa, a gente vê que o mundo é muito amplo e que a gente tem muito a aprender com as histórias dos outros, não só com a nossa, né? Você recomendaria o livro para alguém? Por quê? Sim, eu recomendo quando alguém me pergunta, exatamente por essa questão que eu acabei de falar. Eu penso que é um livro que desenvolve bastante na gente essa questão da empatia com o outro, da necessidade que a gente tem, às vezes, de estar julgando as pessoas sem conhecer suas histórias, sem conhecer suas motivações. Então, eu penso que é uma leitura, sim, que vale a pena e que pode ser bastante enriquecedora nesse sentido, enquanto seres humanos mesmo. Alguns outros leitores também descreveram o livro Do The Hill como uma obra que mexe com o emocional de maneira profunda, tratando de temas dolorosos de forma realista e sensível. A habilidade de Carla em criar personagens complexos faz com que a identificação e o envolvimento sejam quase que inevitáveis. Você não me ensinou a querer. E agora... Carla Madeira é nascida em Belo Horizonte, formada em jornalismo e se destacou. E é um romance que retrata merda. A habilidade de Carla em criar personagens complexos faz com que a identificação se... Não, tu tá de sacanagem com minha... Bom, a entrada de Dalva... Não. Desejo. E eu esqueci o resto. Que aborda temas como amor, desejo. Vai ter como cenário a cidade e o rio. É uma obra que traz sentimentos que influem. Familiares e traumas. Um homem de temperamento violento tem um relacionamento abusivo e conturbado. Inevitáveis. Foi isso. Muito obrigado pela atenção.